Paz e graças, amados. Sandro, Sião Virtual, Sandro R. Santos. Louvo ao Senhor pelo privilégio desse dia. Ciclo vai se encerrando, crepúsculo do entardecer. Felicidade a todas as mães, ao ser feminino, a Mãe Terra. Dia simbólico, comercial, de todos os dias, todo dia é Dia das Mães. É válido a manifestação cultural pelo seu mérito materno. Amém? A palavra do Senhor, ela não é tradição e não é cultura. Vemos dentro e observamos dentro da história humana tradições. Temos as tradições judaicas, as tradições dos povos gentílicos, povo não judeus, mas vale a palavra do Senhor. Sandro, o que é a palavra do Senhor? A palavra expressa nos sinais. No Sinai, 10 mandamentos. Essas são as palavras do Senhor, leis morais aos homens. Existem 10 leis ditas no Sinai e mais 2 falas do Senhor dentro do texto bíblico descrito nos evangelhos. Ao primeiro homem no Éden, trabalho, e a mulher no Éden, sentirás dores de partos e terás as consequências das suas ilicitudes durante a história humana. Amém? Então lá no Éden o Senhor disse ao homem: trabalhe, que serve ao homem e à mulher, e a mulher sentirá dores praticadas através das suas lascivas, dos seus atos lascivos. É claro que a evidência lasciva no ser feminino é mais evidenciado do que o homem. Dito que um homem para sair joga aquela bermuda de 10 anos no corpo, aquela camisa furada e aquela sandalhona de 20 anos. Joga nas costas e está arrumado para sair. Então a lascívia feminina torna ela, o ser feminino, limitada a altares e a sentidores de parto. Amém? Uma mulher para sair, meu irmão, é 2 horas para passar o batom, mais 2 horas para escolher a roupa. Então, essa vaidade lasciva excessiva no ser feminino tira do altar. Amém? Então, a palavra do Senhor está além de culturas e tradições. Temos dentro da tradição judaica o respeito aos personagens bíblicos, tais como Moisés, Jacó, Abraão. Porém, o texto bíblico é de inspiração espiritual. Na leitura do texto bíblico, se não for uma apresentação formal, não há necessário de dizer o autor do livro, porque o livro, a escritura sagrada, existe antes do homem. O homem é um mero vaso. Então toda a instrução do evangelho é espiritual. Então dispensa a classificação do leitor, do escritor do livro. É um homem sem importância, para não ser configurado a idolatria. Então, dentro da tradição judaica, a gente vê o fenômeno da idolatria presente, bem como nos povos gentios. Qual é o problema da tradição judaica? O fanatismo idólatrico, ou da idolatria a seus personagens históricos. Davi merece respeito? Merece como homem. Moisés merece respeito? Merece, irmão. Todo homem merece o respeito, porém não pode idolatrar. Todo o texto bíblico é de inspiração espiritual. Está escrito que o Senhor entregou as tábuas da lei
a Moisés. Ponto, acabou. Mérito do Senhor, pronto. Se no texto você vai dizer que o Senhor escreveu o texto, já é de grande valia, está feita a apresentação. Dispensa a apresentação humana. O homem é um vaso podre em busca de seus desejos financeiros, em busca de satisfação pessoal. Porque não há uma unidade na fé, dinheiro. Os homens brigam pela parte dizimal do dinheiro, que não é dinheiro dízimo. Por isso que não há união. Os homens querem o dinheiro dos dízimos. Então não existe a união. Porém, dízimo não é dinheiro. Dízimo é mantimento ao necessitado. Nunca se tratou de dinheiro. Tanto é que todos os templos em Israel, onde existia arrecadação de dinheiro, foram destruídos. Está escrito que o homem pode amar a Deus ou a menor ou ao dinheiro. Cristo não trata de tema financeiro. O evangelho não trata do papel dinheiro. O papel dinheiro é tratado por convenções humanas doutrinárias em casa de orações, que não é igreja. O texto é claro, casa de oração. A igreja, 2 ou 3 em nome de Cristo. Então, casa de oração é lugar de oração, não é igreja. Amém? A igreja do Senhor é todo o planeta Terra. A igreja do Senhor não é edificada por mão humana. Ou seja, é toda a criação viva. Porém, o homem precisa de um espaço racional para realizar culto e fazer estudos históricos do Evangelho. A parte histórica do Evangelho não é o nosso objetivo. A parte histórica do Evangelho, você pode estar buscando a orientação nas faculdades e a orientação da tradição judaica. A parte histórica do Evangelho. A palavra do Senhor lhe gerará os 10 mandamentos. Amém? Simples assim. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes. Oremos, pois vamos fazer a leitura do livro santo. Convém o respeito ao santo. Tome vergonha na cara, respeito ao santo. Ser cristão é divisão entre atividade secular e atividade religiosa. Você não vai querer dinheiro para ir orar ao Senhor, ou vai, amado? Você não vai querer dinheiro para fazer uma oração em nome do Senhor, amado? Ou você vai querer receber e ser justificado no Evangelho? Se o Evangelho é levado em ação de graça, tome vergonha na cara que o Evangelho deve ser ministrado em ação de graça, sem existir nenhuma cobrança financeira. Porém, todavia, existe a parte de doação livre institucional. Porém, não pode existir cobrança de nenhum valor para oração e para ministração do Evangelho. Ilícito, com dolo, a réu do Seol. Tome cuidado e não use o nome santo em vão. Mandamento. Cuidado com os nomes santos, principalmente o nome santo de Deus. Blasfêmia leva ao fogo do inferno. Limite o uso aos termos santos. Tome vergonha na sua cara lisa. Oremos. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, conceda-nos a sua paz, o seu amor, pois é grandioso e gracioso para conosco. Amém. Título: A mocidade.
Provérbios 11, 9. Eclesiastes. Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreia-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Ainda pelos caminhos que satisfaz o teu coração, agrada os teus olhos. Porém, que todas estas coisas de Deus a ti prestará conta. Ou seja, a juventude é desvairada. A juventude moderna é louca. Vai pra festa se drogar e diz que vai se divertir. Veste pedaço de roupa e diz que está vestida. Rouba e mata dizendo que está trabalhando. Porém, toda a ação ilícita o Senhor cobrará. A justiça do homem é falha, porém a justiça de Deus não falha. Amém? Os mentes fracas na juventude são usadas por pessoas maus intencionadas que visam o lucro e usam as mentes jovens para cometer crimes em proveito do papel dinheiro a grupos ou a uma pessoa específica. Dolo de réu de fogo, maquinar e ser pedra de tropeço na vida do próximo. Você não pode dar um conselho a um jovem ou um velho para ação má. Você tem que aconselhar para que a pessoa não faça o ato ilícito. Se você planejar, orquestrar ou antecipar a ação e pedir para alguém fazer através de você ou através de suas falas, você responde por réu de pedra de tropeço, ou seja, maquinou, planejou, você antecipou a ação má e não teve a oportunidade de arrependimento. Amém? A emoção humana é perdoável, mas quando a pessoa planeja, aí, meu irmão, o juízo é 10 vezes mais por cento duro. Amém? A emoção do homem é perdoado, mas planejar, antecipar a ação, aí é o problema. Daí o problema dessa geração. Essa geração antecipa a ação, planeja. Se tem antecipação da ação, como é que vai se perdoar se você planejou, maquinou o dolo ao réu de juízo de fogo, conforme o Evangelho? Afasta, pois, do teu coração desgostoso e remove a tua carne a dor, porque a juventude é a primavera da vida, são vaidades. Encerramos aqui. Ou seja, a palavra do Senhor é luz ao homem para que o homem não sofra, porque existem duas leis. As leis espirituais, imutável, o homem não pode mudar a lei natural. Ou seja, quem vai morrer hoje, desceu à sepultura. E quem nasceu hoje, nasceu. Esse ciclo natural aí o homem não pode mudar. Um juiz não vai assinar nenhuma ordem para que ninguém saia do caixão. E vai ser sempre assim. Isso não pode ser mudado para não corromper. O nascimento de um ser vivo, o juiz não pode determinar o dia nem a hora que o homem vai nascer. Daí a divisão das leis de Deus. O homem caído cria leis da matéria caída. As leis espirituais perfeitas, e o homem caído que cria o materialismo e suas leis. O homem caído, ele criou leis para os bens materiais. Daí Adão sofreu no Éden, porque criou leis alheias à Bíblia. Então toda a lei dos homens, de relações dos bens materiais, leis do homem caído, de Adão caído, lei do materialismo, leis que levam o homem à ilusão do bem material.
O dinheiro não vai garantir salvação a ninguém. Edificação tampouco. O homem pode ter uma casa, 20 casas, um carro, 20 carros, 20 carros, 30 casas. Pouco importa. É um homem comum. O cara pode ter 100 milhões ou R$1. Ao mundo espiritual, pouco importa. Rico é quem não tem o bem material. Existe uma inversão. Homem rico no evangelho, no mundo espiritual, é desapegado ao bem material. Não se pode ter os dois. A luxúria financeira e ser espiritualmente rico. Não existe como. Está escrito que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque para se ter o dinheiro, essa pessoa vai ter que explorar, vai ter que falsificar e vai ter que usurpar o bem do próximo, vai ter que cometer adultérios, vai ter que negar a sua ajuda a quem precisa. Não tem como uma pessoa se tornar rico ajudando a necessitado. Daí a impossibilidade de um homem milionário entrar no reino de Deus. Tem que doar aos pobres, conforme o texto evangélico. Está escrito que um homem rico perguntou ao Cristo o que ele poderia fazer para se tornar um discípulo. Ora, Senhor, eu já cumpri todos os mandamentos. O que faço eu para ser o seu discípulo? Ou seja, se tornar filho de Deus. Pegue suas riquezas e doe aos pobres e me siga. Ou seja, toda arrecadação, papel, dinheiro é de destino ao humilde e aos pobres, conforme o texto. Todo aquele que realiza cultos e arrecada esse recurso é 10 vezes mais cobrado do que quem simplesmente leva o evangelho. Então, para realização de cultos ao Senhor e arrecadação de dinheiro em nome do Senhor, as leis são mais duras e poucos se salvam. 99% de quem presta culto e arrecada recursos não se salva. Daí o termo, é mais fácil um rico entrar ou passar no fundo da agulha, porque quem arrecada o recurso do Senhor, em nome do Senhor, tem que gastar conforme a lei espiritual, não conforme a lei do homem caído, da instituição caída. Até porque não pode nem sequer existir uma instituição. Se já existe uma instituição caída, não pode existir uma instituição no evangelho. Vai de encontro à lei espiritual, para que se tenha esse entendimento. A oração, você pode orar a Deus sem pedir dinheiro. Amém? Vamos deixar as três conselhos para a sua vida de praxe. Não adultere. Tome vergonha. O adultério trata do tema corpo, templo do espírito e das leis espirituais ou leis do homem caído, leis da matéria, leis de posse de bens materiais. Amém? Roupas. Qual a importância da roupa? A roupa leva à lascívia, leva ao adultério e à luxúria. Então a roupa tem muita importância espiritualmente falando. Amém? A questão da doação. A doação, dízimo, pobres, humildes e necessitados. Evangelho. Doações voluntárias, você pode fazer o que você quiser. Existe uma diferença entre esmola, que no texto fala, esmolas, dízimo e oferta. Se informe a respeito, porque o dízimo do Senhor tem o uso destinado a pobres, humildes, viúvas e órfãos deste mundo. Conforme o texto, a instituição
não é de origem espiritual, logo não pode receber dízimo e oferta em nome do Senhor. Tenha cuidado, porque isso é iniquidade.